graça e a paz, queridos. Eu quero fazer para vocês aqui hoje a apresentação de mais um livro. Este livro foi o livro responsável por fazer com que eu obtivesse uma admiração especial pelos escritos do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Foi o primeiro livro que eu comprei no ano de 2002 e eu o li dentro de um mês e fui muito edificado com a leitura deste livro. É o livro Estudos no Sermão do Monte. Foi lançado pela editora Fiel. Hoje a editora Fiel tem o mesmo livro, mas com a capa diferente desse. Esse livro tem 606 páginas. O livro atual vendido pela editora Fiel hoje ele possui um pouco mais de 800 páginas, mas isso é por conta da fonte, que deve ser um pouquinho maior que a fonte deste livro, tendo em vista que essa fonte ela é uma fonte bem pequena. Eles devem ter melhorado a fonte, então o livro ficou um pouco mais robusto, um pouco maior. Mas o assunto é o mesmo. No livro, Lloyd-Jones trata de 60 sermões, especificamente no Sermão do Monte. Está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. O Dr. Martyn Lloyd-Jones tinha um método peculiar, um método seu, que ele desenvolveu na exposição dos textos bíblicos. Ele sempre começava as suas exposições partindo do todo para as particularidades. Ele nunca pegava um versículo isoladamente e tratava daquele versículo isoladamente sem antes dar uma visão geral de todo o assunto pelo qual ele estava tratando. Ele tinha um ditado que ele dizia que nós não podemos perder de vista o bosque por conta da árvore. O que ele dizia que muitas pessoas têm se ocupado com versículos, com pequenos detalhes, alguns versículos isoladamente de seu contexto, o que prejudica muito a sua compreensão do sermão ou de algum texto bíblico. É por isso que muitas pessoas dizem que o Sermão do Monte ele é um texto praticamente impossível de ser colocado em prática. Alguns têm dito que o Sermão do Monte faz parte até da lei do Antigo Testamento. Mas o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones nos ensina neste livro é que o Sermão do Monte ele se destina exclusivamente aos crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele começa o estudo mostrando que Jesus sobe ao monte e ao se aproximar os seus discípulos, ele então começa a ensinar os seus discípulos, a discipular os seus, nos mostrando então que esta mensagem ela é peculiar para o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, todo servo de Deus deve procurar colocar o sermão do monte em prática, ainda que isso nos pareça impossível. Bom, o Dr. Martyn Lloyd-Jones trata aqui do caráter do crente nas bem-aventuranças, no início do capítulo 5, e aí depois ele vai entrar mais aprofundadamente no Sermão do Monte. Ele diz que nós não podemos avançar o Sermão do Monte se nós não compreendermos o que é o caráter cristão. E ele vai expor ali o caráter cristão de uma forma extraordinária e que de muita profundidade. Ele começa dizendo ali: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. Então ele diz que os pobres de espírito ali são as pessoas que compreendem a sua necessidade do Senhor, por conta que eles entendem a sua natureza pecaminosa. E ele prossegue no versículo seguinte mostrando: bem-aventurado
os que choram, porque eles serão consolados, ou seja, aqueles que compreendem a sua necessidade, são aqueles que choram por causa da sua condição, ou seja, e são levados a uma convicção de pecado, ao arrependimento, e portanto as pessoas que chegam neste grau, verdadeiramente elas serão então consoladas por Deus. Ali é o evangelho exposto, e ele vai passo a passo mostrando o caráter cristão. Depois ele entra então no todo, nos dando uma visão do Sermão do Monte. Ele vai dizer que os fariseus ali, as pessoas, eles se detinham muito na tradição, ao passo que Jesus Cristo é aquele que representa a lei, é aquele que veio para cumprir a lei. Ele diz que não veio para abrogar, mas cumpri-la. Então ele vai dizer, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então Jesus ali ele mostra a real essência do ensinamento da palavra de Deus, tendo em vista que os fariseus sempre interpretavam outras partes da Bíblia, ou na sua maneira de viver a Torá, né? Eles interpretavam sempre do exterior, sempre mostrando o que é do exterior, no lavar as mãos, nos procedimentos e aí por diante, né? Então, pecados para os fariseus era aquilo que era o próprio ato em si praticado, e Jesus vai muito mais profundo do que isso. Então o Sermão do Monte ele nos ensina muitas coisas, nos ensina a orar, nos ensina, são partes de grande enriquecimento para a vida espiritual de qualquer servo de Deus. Este livro ele é especial, a forma como o Dr. Lloyd Jones o expõe, mexe conosco, nos abala e nos faz ter uma aproximação maior de Deus. Eu gostaria de mostrar para vocês apenas uma parte do que o Dr. Lloyd Jones vai dizer no prefácio que ele faz. Ele mesmo prefaciou esse livro quando ele entregou o livro para ser então editado. Ele pregou esses sermões dentro do ano de 1950, 59 aí por diante. Então ele prefaciou o livro, ele mostra aqui um apreço muito grande pela a pregação expositiva. Ele diz que todos nós temos que pregar expositivamente, né? Ele era um adepto da pregação expositiva, mas na época em que Dr. Martin Lloyd Jones estava pregando, era uma época muito difícil. Tinha acontecido ali a Segunda Guerra Mundial, e também estava entrando no período da Guerra Fria, e além do mais a ascensão ali do comunismo, a ameaça do comunismo e aí por diante. Então Dr. Martin Lloyd Jones, finalizando o seu prefácio, ele vai dizer para nós o seguinte aqui: quase todos os dias ouve-se dizer que o verdadeiro segredo do comunismo nesta nossa época, ou seja, na época em que ele vivia, é que os comunistas parecem estar fazendo alguma coisa e dando alguma coisa ao povo. Reiteradamente ouço enquanto falo com jovens e leio livros que o comunismo está conquistando terreno conforme se verifica no mundo moderno, porque as pessoas sentem que os seus aderentes estão realizando coisas e se estão sacrificando por aquilo em que acreditam. Então o fato das pessoas estarem naquela época cerrando fileiras ao comunismo é porque eles viam nos seus adeptos, nos seus proponentes, uma mensagem assim verdadeira que mexia com eles, né? Era algo que eles viviam mesmo. Então Lloyd Jones vai dizer o seguinte: ora, há um modo de contrabalancear isso, ou seja, mostrar que possuímos algo infinitamente melhor e superior. Então a única forma que ele disse para contrabalancear o comunismo é mostrar através das nossas vidas que nós temos algo melhor, e muito superior àquilo que eles estavam pregando. Esta era a única maneira de contrabalancear a ideologia comunista que estava em ascensão naquela época. Ainda recentemente tive o privilégio de encontrar-me com mais de um indivíduo convertido a Jesus Cristo vindo do comunismo. Em cada caso, isso resultou não de algum sermão ou argumento intelectual, e sim
do fato que aquele ex-comunista viu em algum crente simples a prática da autonegação que vai até as últimas consequências e a prática daquele cuidado pelo próximo como ele ou ela jamais imaginava ser possível. Então aquelas pessoas que eram convertidas daquela ideologia, elas ou eram convertidas porque observavam na vida do cristão a prática da autonegação e o cuidado pelo próximo, ou seja, a vida cristã sendo vivida de fato e real. Talvez essa mensagem ela seja muito importante para nós hoje que estamos vivendo aí no meio de dois extremos, né, muito grande. Talvez o problema não é pegar em armas, o problema não é o enfrentamento, mas talvez, né, a solução, talvez não a solução pela qual o próprio Dr. Lloyd Jones compartilhava na época, é você viver de fato o cristianismo e aquelas pessoas verem em você que você de fato é um cristão verdadeiro através das suas atitudes, através da sua vivência. E o Sermão do Monte, ele nos ensina isso, ele nos dá a essência e a fórmula. Portanto, eu quero recomendar a todos vocês que nos acompanharam neste vídeo a leitura deste livro, que será grandemente reconfortante, abençoadora, que vai te edificar na fé, que vai te dar instrução e vai te ensinar muito. Eu tenho certeza que a partir da leitura deste livro, o Sermão do Monte, você quererá ler outros livros do Dr. Martyn Lloyd Jones. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique com Deus e até ao próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.